Bora falar de Cruzeiro agora, hein? O time tem orçamento apertado para a temporada. E aí, será que vem time competitivo em 2022? Vocês queriam muito mudança e ela tá chegando. Cuidado com o que deseja, torcedor cruzeirense. Porque o Ronaldo mal chegou e já deu para perceber a diferença no discurso. Nós vamos sim fazer um time competitivo, com certeza. A nossa prioridade enquanto a área esportiva. Mas também temos que olhar a nossa parte financeira. Nesse começo de trabalho da SAF, o lema é equilíbrio entre o time e o caixa. O exemplo mais prático dessas mudanças é o novo orçamento, que reduziu quase a metade do valor investido em 2021. O reflexo disso vem na folha salarial, prevista nessa temporada para 4,5 milhões por mês. Mas que com a entrada da SAF deve custar bem menos, em torno de 2 milhões de reais. Valor próximo do que Botafogo e Goiás investiram em seus times para subir na temporada passada. O modelo de gestão do Ronaldo passa a ser um modelo de eficiência e de combinação, gastar menos da melhor forma possível. Equipe competitiva versus valor investido. Uma gangorra que o torcedor já viu pesar para o lado errado nos últimos anos. E para conseguir um resultado diferente, foi necessário também mudar os valores. Mas como manter vivo o sonho do retorno à elite, investindo cada vez menos no futebol? Quanto menos dinheiro você aplica, menor é a probabilidade de vencer em campo. A gestão do Ronaldo vai precisar ser muito eficiente na aplicação dos poucos recursos que tem. E ao mesmo tempo, são reduções inevitáveis. A herança de uma dívida bilionária é a maior preocupação da SAF. Mas ao menos um problema, essa nova gestão não precisa enfrentar. A política, aquela coisa toda, não pode mais acontecer, como já aconteceu. Nós mesmos fomos muito prejudicados na nossa época e não fizemos mais devido à política. Eles não têm política e eles têm o dinheiro. É diferente. Então, torcedor, se prepare para mais decisões impopulares. Só que o Ronaldo garante, é pro seu próprio bem. Ou melhor, pro bem do Cruzeiro. O combustível é o legado. Eu vejo um potencial muito grande no Cruzeiro. É uma instituição enorme, com uma projeção internacional, com uma base de dados de torcedor gigante. E o que eu quero é realmente escrever uma história linda, trazer o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro e deixar esse legado para o torcedor. Agora a gente vai lá para a Toca da Raposa. Emanuel Araújo, boa tarde, satisfação. Cruzeiro está indo ao mercado e está precisando de reforços, especialmente em duas posições específicas, né? No gol e na lateral. Boa tarde. Satisfação, Rodrigo. Boa tarde para você que está acompanhando o Globo Esporte. Pois é, são dois reforços. Um já está aqui em BH, bem perto da Toca da Raposa. O outro pode vir de fora, do futebol europeu. Então eu vou começar falando dele porque é um goleiro. Rafael, jogador de 30 anos que ganhou a Libertadores em 2011 pelo Santos. Depois disso, foi para o futebol italiano. Hoje ele está no Reading, da Inglaterra, da segunda divisão. Um time que está com problemas financeiros e por isso precisa se desfazer de alguns jogadores. O Rafael tem contrato até o meio da temporada. Então é possível que eles antecipem o fim desse contrato para ele ficar livre, enfim, assinar com o Cruzeiro. Aliás, esse é o perfil encontrado também para lateral direito. Um jogador jovem e sem contrato. Foi o que aconteceu porque depois dos desacertos com o Pará e com o Cáceres, o Cruzeiro está muito perto de anunciar o Gabriel Dias, jogador que estava no Ceará na temporada passada e já está aqui em BH para assinar com o Cruzeiro. Então a gente vai vendo esse time tomando forma, né, Rodrigo? Tá certo, Emanuel. E a gente vai acompanhando sempre aí na Toca da Raposa. Muito obrigado, meu amigo. Valeu demais. Vamos, Cruzeiro! Léo Simonini comigo para a gente fazer aí um balancinho sobre a questão Ronaldo, essa passagem do Ronaldo em Belo Horizonte, agora como dono da SAF. Antes, só dizer o seguinte, é muito bom que a gente fale e passe para o torcedor verdades, né? Houve essa história do goleiro, né? O Rafael Cabral, ex-goleiro do Santos. A gente até comentou aqui ontem, né, Simonini? O time, que era aquele time que tinha Neymar e tal, que a gente lembrava do tipo de goleiro e tudo mais. Mas ontem foi o próprio Thiago, não foi? Da nossa equipe, que já na apuração... Já foi o Thiago, que já dizia que ele tinha apurado e que ele não
neste momento ele não sairia da Inglaterra, mesmo estando num time de segunda divisão e essa coisa toda, não abandonaria. O time está bem mal na tabela, viu? Isso, né? Mas que uma saída dele seria difícil. Da zona de rebaixamento. Uma outra questão que eu estava dando uma olhada aqui é que o contrato dele parece que vai até o meio do ano. E o Reading está numa situação bem complicada na tabela e tem a questão lá na Inglaterra do fair play financeiro, né? O clube não pode estourar um teto, um limite de gastos. E essa que seria a possibilidade do Rafael sair aí para vir para o Cruzeiro, né? O clube tentando se adequar financeiramente, vem mal na tabela, né? Já não tem a menor condição de disputar um acesso para a Premier League, está mais próximo de cair para a League One, né? Que seria a terceira divisão. Que coisa, então, o clube parece que já começa o clube parece que já começa a se preparar para uma temporada aí do ano que vem, né? Está no meio da temporada lá da segunda divisão. Vou até conferir aqui a pontuação. Eles estão em 21º entre 24 clubes e os 3 últimos caem. Eles estão, sim, estão 3 pontos acima do time que seria o que cairia hoje, né? Está no meio da tabela, no meio da temporada, mas é difícil reverter uma situação como essa, né? Mas é muito dinheiro também, né? Pelo que o Thiago apurou ontem, e se não é isso... Aliás, vamos chamar o Ronaldo, então, para ele... Vamos relembrar o que ele falou dessa busca aí de goleiros. Nós estamos trabalhando com muitos nomes, o Pedro, o Paulo André, o Pedro Martins e o Paulo Pesolano estão trabalhando dia e noite, pensando no melhor para o clube, e com certeza assim encontraremos nomes à altura do clube. Tá aí então o Ronaldo falando que eles estão trabalhando com vários nomes. Eu vou ser muito sincera para você. Lógico que tem aparecido nomes, e aí eu tô dizendo em todos os lados, né? Não é só no Cruzeiro, no Atlético ou em outras equipes, mas você consegue visualizar o que encaixaria algum goleiro que realmente viesse com alguma situação assim definida que você pensasse agora? Edmar, desses nomes que foram efetivamente especulados, né, além das sugestões dos próprios torcedores, né, os torcedores lembraram, por exemplo, o Tadeu do Goiás, sim, que tem contrato em vigor, que é um grande goleiro. O clube do Goiás até teve que pagar uma quantia agora para a Ferroviária para tê-lo em definitivo. Sim. Mas desses que são especulados aí que a gente viu até agora, o que seria o que poderia encaixar é o Rafael, né? Lembrando também que a gente tem muito a memória daquela campanha do Santos, né? Daquele time, que ele foi multicampeão pelo Santos. E já que na Europa ele teve poucas oportunidades, principalmente na primeira passagem dele pela Itália. Depois do Napoli e da Sampdoria, que ele rumou para o futebol inglês, né? Mesmo sendo a segunda divisão. O ano passado ele teve uma temporada participativa como titular, que era isso que ele buscava. Até começou como titular agora, né, nessa temporada atual, mas teve uma lesão, jogou poucos jogos e acabou perdendo a posição. Desses nomes que foram especulados, né, tem o Vinícius do Palmeiras também, que era a terceira opção Ele parece que eles fizeram contato com ele até antes da situação do Fábio, né? Ou seja, ele estava naquele ali, ainda não havia sido anunciada a situação do Ronaldo, né? A compra da SAF pelo grupo, mas eles já tinham conversado com ele, né? E aí nesse meio tempo, como ele imaginou que se viria a se tornar o reserva imediato do Everton, com a saída do Jailton, né, que também foi contratado pela administração anterior e acabou ficando aí no vácuo, né, digamos assim, pela mudança de gestão. Mas aí o Palmeiras contratou o Marcelo Lomba, né, para ser já essa sombra para o Everton. E o Vinícius continuaria sendo a terceira opção. Nessa situação, ele vislumbrou essa vinda para o Cruzeiro, uma eventual negociação aí para ele realmente ganhar tempo de jogo. Passou a carreira, boa parte da carreira como reserva, foi revelado na academia do futebol do Palmeiras, mas jogou muito pouco. E aí a questão seria essa, que para vir para o Cruzeiro, a questão salarial, ele já estava ciente do que seria, e existe essa negociação também. Mas de quem foi citado, na minha opinião, lembrando aquele goleiro antigo, a gente não sabe se 10 anos depois, né, quase esse período todo, se ele vai continuar com aquele mesmo futebol, né? Apesar de que era muito jovem naquela época, 21 anos, agora está com 31,
é uma idade muito assim, novo ainda, né, para goleiro também. Sim, a questão técnica que a gente fica na dúvida. Eu acredito que ele ainda tenha muita lenha para queimar. Desses que foram citados aí, além do Jailton, né, que apesar de ter os seus 40 anos também é um grande goleiro, eu acredito que seria a melhor opção. Agora, a questão financeira é o que vai pegar, né? Com certeza. Pro lado do Cruzeiro, sempre que tem essa questão financeira, é o que pega, né? E nisso aí, na entrevista, o Ronaldo foi muito claro, né? Muita gente ainda, e aqui tem o... Deixa eu ver... tá pedindo pra gente pensar a respeito. Quem aceitasse esse desafio do Cruzeiro já sabe que o dinheiro... ele vai ser um segundo plano aí, né? Vai ser mais um desafio esportivo e vestir a camisa de um grande clube que vive um péssimo momento, que é o momento de sua história. E a questão de dinheiro é segundo plano, é desafio profissional mesmo, de mostrar serviço como atleta, né? Como profissional do futebol. É verdade. E, Simonini, então, só para responder para o Felipe Correia aqui do bairro Padre Eustáquio, obrigada aí pela mensagem. Ele está falando dessa questão do Ronaldo ter 120 dias aí para desistir. Isso é uma questão contratual, o Ronaldo confirmou, né? Que tinha essa questão. O Ronaldo falou sobre isso, sobre recursos financeiros, cronograma, gastos, padrão de gestão. E a Juliana, a sua aí, Ju, é a primeira. Então vamos lá, vamos ouvir o Ronaldo. Não existe ainda um planejamento de aporte financeiro ao clube. Primeiro, nós estamos criando um novo padrão de gestão no clube, que eu acho que é o mais importante, é a maior ajuda que a gente pode dar nesse momento ao clube, é criar esse novo padrão de gestão, um padrão de gestão eficiente, sustentável. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar ao nosso torcedor, que aqui nós faremos uma gestão totalmente eficiente, não gastaremos nenhum centavo a mais do que arrecadaremos. Então, logicamente que eu vou cumprir com os meus compromissos contratuais de acordo com a aquisição da SAF. E, portanto, quando tiver aí algum planejamento e algum cronograma em relação a isso, a gente vai voltar a falar e deixar isso um pouco mais claro, transparente para vocês. Por isso que a gente disse que estava respondendo ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, exatamente isso. A questão é uma gestão que está se entendendo ainda. Acho que isso ficou muito claro, é o grande resumo dessa passagem do Ronaldo por aqui, né, não? Sim. O que chamou a atenção foi aquelas primeiras informações, né, ainda antes dele ter se apresentado, né, que eram uns 400 milhões ao longo de 5 anos, salvo engano, que seriam 80 milhões lá logo de cara nesse primeiro ano. Pela resposta que a gente viu do Ronaldo, não está bem definido isso não. Ele mesmo disse que quando tiver uma situação mais clara é que ele vai ser colocado, né? Exatamente. Não tem esse investimento a princípio. Afinal de contas, o clube vai ter que pagar principalmente o transfer ban, né? A gente já falou a respeito. Essa é a grande cobrança. Ainda em janeiro. 27 milhões, não é isso? Vai ter 23 milhões para ser desembolsados ainda em janeiro. E a reunião também com o Pedrinho, né, com outros empresários, mostra um pouco isso, né, de que não é só o Ronaldo, pelo visto, que vai tirar dinheiro do bolso, né? Esses parceiros que o Cruzeiro tinha aí, juntamente com a administração antiga do Sérgio, eles também, o Ronaldo parece que está contando com eles aí, estão costurando acordos para que seja um grupo, né? Não só o Ronaldo nesse investimento todo aí. Pode ser que tenha outros investidores e a questão financeira, né? Que a princípio foi muito falado que seriam 80 milhões de cara para montar um time competitivo. A gente vai vendo que não é bem isso, né? A primeira coisa que ele fez, ao invés de abrir a carteira, né? Digamos assim, foi fechar, né? Com a redução aí da folha de pagamento, a dispensa inclusive do Fábio, aquele orçamento que a gente falou aqui, e ele ficou espantado com o Cruzeiro ter planejado arrecadar 90 milhões, e antes mesmo da bola rolada já ter se comprometido em 60, e aí nesse período, nesse curto período eles já conseguiram reduzir para 35, mas aí a gente vê que ainda ele não está definido ainda os valores que vai começar, né? Ele está pensando ainda em arrecadar e reinvestir. Não está pensando em aporte financeiro nesse primeiro momento.
É claro que a gente sabe que se quiser ter uma equipe, né, ter um time dentro de campo aí no dia 26, e até mesmo o treinador, esses 23 milhões aí do transfer ban vão ter que ser quitados ainda no mês de janeiro. E tem no nosso portal e também no Super Notícias no Tempo a matéria do Thiago Fernandes hoje fazendo esse resumão, porque na verdade o que o Ronaldo foi fazer nessa reunião aí com o setor político do Cruzeiro, né, Alvimar, Pedrinho e tudo mais, foi resgatar aquilo que tinha sido muito, vamos dizer, que ficou com uma imagem errada quando da saída do Fábio, que ficou parecendo que o pessoal do clube não tinha interferência mais nenhuma na SAF, não tem, né? Obviamente não tem, mas foi meio que o Ronaldo seria só o Ronaldo que seria o exato, que teve até aquele vídeo do Pedrinho. Exatamente, aí ele foi lá tentar desfazer essa situação, até porque para ele parece que ficou claro que ele precisa deste apoio, não só o financeiro, mas também o apoio verbal, o apoio do eu tô com você, vai dar certo, né? Até pela ascensão que esses nomes políticos do Cruzeiro têm em cima do torcedor, né? Ele foi a parar ali. Tiveram um momento de dificuldade, né? Eles cresceram no conceito do torcedor no momento de maior dificuldade. O Cruzeiro estava completamente à deriva, né? Sem dinheiro algum, e tentaram salvar, fizeram o que puderam aí, mesmo que de uma maneira menos organizada que o Ronaldo está tentando fazer, mas eles deram a cara a tapa, digamos assim, né? Eles apareceram para tentar fazer alguma coisa. Não faria muito sentido o Ronaldo virar as costas para esse pessoal e no momento de fazer uma tentativa de ajuda tivesse um rompimento assim abrupto, sem que tivesse uma tentativa de conciliação e de todo mundo remar para o mesmo lugar. Verdade.